primeiro ponto, sobre as fiscalizações na saúde mental, eu ainda tinha comigo a assessora Fernanda Nocan, que me ajudou, inclusive, na tabulação aqui, no relatório. Lamentavelmente, ela saiu pela sobrecarga de trabalho, porque ela também é professora, mas ajudou muito nisso, então quero agradecer o trabalho dela conosco por todo o tempo, e é alguém que é da saúde mental, é doutora em saúde mental, né? Então, mais que qualificada a contribuição dela na assessoria. Nós fizemos 4 unidades de saúde mental, em função de demandas que chegaram no gabinete, né, e também, aos pouquinhos, a cada ano, a gente vai mapeando quais os locais que a gente precisa fiscalizar, tanto para conhecer quanto para identificar denúncias, né, ou dúvidas com relação ao que a população nos traz. Então, quero fazer uma breve introdução sobre a Lei da Reforma Psiquiátrica, que ela é de 2001, e ela visa a proteção dos direitos das pessoas diagnosticadas com transtornos psiquiátricos. A gente fez aqui essa fiscalização em março e pegamos aí alguns dias de abril, né, para fazer dessas unidades. E a Lei da Reforma Psiquiátrica, ela completa agora 21 anos. A gente sabe que tem avanços, mas tem também desafios. E está até no portal da Câmara dos Deputados, nessa questão da importância da fiscalização, que é indispensável, porque a legislação, ela, por vezes, precisa de reparos, sim, mas mais que isso, é preciso executar aquilo que está previsto em lei, né? Então, ela prevê, por exemplo, o fechamento gradual de manicômios e a criação de equipamentos comunitários para atenção à saúde mental. Por isso, existe toda aí uma movimentação da luta antimanicomial. Nós conseguimos aprovar aqui na Câmara o dia, né, para essa discussão, a semana para essa discussão. E a portaria de 2011 institui a rede de atenção psicossocial. Foi essa rede que a gente foi fazer as fiscalizações, e ela amplia e dá diretrizes no cuidado de pessoas com transtornos psiquiátricos. E vale lembrar, colegas conselheiros, vereadores e vereadoras, que com a pandemia houve um impacto muito significativo na saúde mental das pessoas na cidade de Uberlândia, das pessoas, adultos e jovens, né? Muito significativo. Isso já comprovado. E, então, essa lei que institui a rede de atenção psicossocial sobre transtornos psiquiátricos e também sobre as necessidades decorrentes do uso de crack, de álcool e de outras drogas. Nós fiscalizamos CAPS infantil, CAPS adulto 2, CAPS adulto 3 e CAPS AD 3. Lembrando que a RAPS, essa rede de apoio psicossocial, ela é constituída de unidade básica de saúde. Eu estou fazendo essa introdução porque, às vezes, nem sempre as pessoas que estão conosco aqui via YouTube sabem, né, desse contexto. Então, eu acho importante, quando a gente apresenta resultados de algo que a gente tabulou, e a gente fez a pesquisa no celular, com perguntas importantes para poder identificar possíveis problemas, ou mesmo também identificar o que está funcionando com excelência, e eu acho importante pontuar tudo isso. A unidade básica de saúde, ela compõe uma equipe de atenção básica para populações específicas. Então, tem equipe de consultório na rua, tem a equipe de apoio aos serviços do componente atenção residencial de caráter transitório. A gente tem os centros de convivência. Os centros de convivência, 2, eles dão atenção psicossocial especializada e são formados pelos centros de atenção psicossocial, em várias modalidades. O 3, atenção de urgência e emergência, formada pelos pontos de atenção SAMU, sala de estabilização, né, para quem está em crise, em surto, UPA, 24 horas, portas hospitalares de atenção à urgência e pronto-socorro e unidades básicas de saúde. Então, só para as pessoas terem uma noção desse todo que constitui a RAPS, nessa rede de atenção psicossocial. E aí, eu passo, então, para as demandas de insatisfações da população que chegaram para nós. As principais reclamações da população, e aí eu posso passar tudo isso para depois constar na ata e facilitar a vida aqui da Elaine, viu, Glaucia, e da sua assessoria, eu passo tudo isso para elas. A demanda de insatisfações da população, as principais reclamações estavam direcionadas à falta de profissionais, poucos profissionais para a demanda, a problemas de relacionamento entre paciente e profissional médico, em algumas situações, a falta de medicação psicotrópica, a falta de preparo
das equipes de unidades básicas de saúde da família para demandas de saúde mental, quer dizer, a unidade de saúde da família é fantástica, mas nem sempre os profissionais, de acordo com as demandas que chegaram para nós, estão preparados para questões de saúde mental. A falta de medicações psicotrópicas, eu já mencionei, a falta de profissionais especializados para o trabalho em saúde mental, e que eles sejam especializados mesmo, né, assim, porque não basta qualquer médico, é preciso ter especialidade, principalmente quando se trata de crianças e AD. Então, o Hospital de Clínicas da UF, por exemplo, as denúncias dirigidas à enfermaria psiquiátrica, indicando tratamento, e nem sempre o tratamento é humanizado, né? Isso foram demandas que chegaram da população. A gente apenas recebe, registra e vai fazer a fiscalização para ver se identifica ou não isso que foi apontado. Então, de acordo com alguns, a falta de atividades de escuta, aquilo que a gente chama de escuta ativa, a escuta sem preconceito, sem discriminação, sem ser diretiva, né? Então, principalmente nas internações, no caso de internações. A atenção básica e as UAIs, também de acordo com demandas da população, de estarem pouco preparadas para lidar com pessoas com transtornos psiquiátricos. Porque é complexo mesmo, não é fácil, né, lidar com a questão dos transtornos psiquiátricos. Então, requer habilidades, né? Então, essa questão de pouco preparo. O CAPS-AD foi visto como um serviço insuficiente para o atendimento das demandas atuais do município. E outras denúncias que dizem respeito, por exemplo, à perseguição de profissionais, não cumprimento de horário nos serviços por parte de médicos, mesmo que o ponto seja registrado, em alguns locais ele é por escrito, e ele pode ser registrado a qualquer momento. E a não articulação e chamada da Secretaria da Secretaria de Saúde para a conferência, isso foi uma perda muito importante, para a Conferência Municipal de Saúde Mental. Então, quando ocorre uma conferência de saúde mental, quem fica responsável por articular tudo isso? A Secretaria de Saúde. E, lamentavelmente, esse ano, com todos os impactos que nós tivemos na saúde mental, o Poder Público Municipal não só não teve a iniciativa, como boicotou a Conferência Municipal de Saúde Mental. E isso eu acompanhei de perto, inclusive no Conselho, eu participo também no Conselho de Direitos de Saúde, acompanhei inclusive no Conselho de Direitos, onde houve boicote para a articulação, para a realização da conferência, o que é uma pena, porque daí todos têm assento nas relações de poder e Uberlândia fica fora, né? Porque quando ela não faz a municipal, você não manda delegados para a estadual, para a federal, então é lamentável que Uberlândia fique fora do circuito e da discussão tão importante sobre saúde mental, né? Ainda sobre a Conferência de Saúde, ela tem por objetivo avaliar a situação de saúde, inclusive aqui para essa comissão é muito importante, e propor diretrizes para a formulação da política nesse setor. E nós temos profissionais de excelência em Uberlândia, né? Então somos referência na região. Então, por que não a realização da conferência? Isso realmente é algo que eu não entendo e gostaria muito de perguntar para o secretário de Saúde e para os responsáveis da saúde mental. Elas podem ser convocadas pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por outra conferência ou pelo Conselho de Saúde, que tentou também. E que devem ocorrer, no máximo, a cada 4 anos. Então, o tempo já deu para ela ocorrer nesse ano. A contar com a representação dos vários segmentos sociais. E essa conferência ela é muito importante e relevante porque ela fortalece também o processo democrático, a participação social, a formulação de uma política de saúde coerente, que atenda os anseios da população, juntamente com os instrumentos de participação da comunidade na gestão do SUS. Por que nós estamos falando aqui de conferência? Porque essa foi uma questão que a gente fez nas unidades de saúde mental e que muitos profissionais sequer sabiam de conferência. Não estamos sabendo de nada, não estamos sabendo. Então, assim, isso nos preocupou, porque profissionais da saúde mental não sendo envolvidos com relação à questão de uma possível conferência, né? E isso democratiza também o processo quando isso acontece de baixo para cima.
E além dos instrumentos de participação da comunidade, ela pode ampliar essas relações entre democracia representativa e a democracia participativa mais direta, principalmente pelo caráter ascendente da conferência, que visa a participação desde a análise da situação de saúde local até a definição de prioridades e formulação da política pública como um todo. Então, perde muito a cidade de Uberlândia em não estar nesses espaços de poder municipal e com interferências estadual e federal. Então, as conferências nacionais de saúde, elas são organizadas em etapas, iniciam nos municípios e, infelizmente, não houve nenhuma convocação e nenhuma organização por parte do Executivo. E quando houve tentativa do Conselho de Saúde, pelo que eu acompanhei, foi também com boicote, inclusive, de não participação, sem quórum, para essa discussão acontecer. Dentro da equipe mínima do CAPS 3, o que a gente pode tirar aqui de resultados? Do CAPS 3, Serviço de Atenção Psicossocial, com a capacidade operacional para atendimento em municípios com população acima de 200 mil habitantes, a gente tem as seguintes características. É um serviço ambulatorial de atenção contínua durante 24 horas. Então, algumas unidades que nós fomos funcionam 24 horas, outras não. Então, é importante a gente fazer essa distinção. Essas de 24 horas, inclusive em feriados e finais de semana. Possui capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da rede assistencial no âmbito do seu território ou do módulo assistencial, definindo na norma operacional de assistência à saúde, NOAS, por determinação do gestor local. E também é responsável por coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão das unidades hospitalares psiquiátricas no âmbito do seu território e supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde mental no âmbito do seu território também. Com relação aos recursos humanos, a equipe técnica mínima para atuar no CAPS 3, para o atendimento de 40 pacientes por turno, tendo como limite máximo 60 pacientes. Em regime intensivo, será composta por 2 médicos psiquiátricas, 1 enfermeiro com formação em saúde mental. Então, isso é a equipe mínima. 5 profissionais de nível superior, entre psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico. 8 profissionais de nível médio, técnico ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e artesão. E para o período de acolhimento noturno, em plantões corridos de 12 horas, a equipe deve ser composta por 3 técnicos auxiliares de enfermagem, sob supervisão de enfermeiro, 1 profissional de nível médio, e para as 12 horas diurnas, nos sábados, domingos e feriados, a equipe deve ser composta por 1 profissional de nível superior, dentre as seguintes categorias: médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta, profissional de nível superior, justificado pelo projeto, 3 técnicos auxiliares de enfermagem, sob a supervisão de um enfermeiro, e 1 profissional de nível médio de área de apoio. Nem todas as unidades tinham todas as equipes completas, mas a maior parte delas tinha. Então, aqui um ponto positivo, né? E vistas com o questionário no Google Forms, abordando questões sobre a equipe mínima, a gente viu tudo isso, que estou mencionando aqui, contextualizando. A questão da conferência, do relacionamento, da redução de danos, de número de atendidos, análise baseada também nas portarias, discussão científica e denúncias. E aí os resultados, então, e a gente fez em formato de gráfico. Eu não vou colocar aqui no Data Show, não, porque eu acho mais interessante as pessoas nos olharem do que ficarem olhando números, mas a gente vai falando dos resultados. Então, trabalham com a equipe mínima das 4 unidades, 75%, vereadora Gláucia, trabalha com a equipe mínima exigida pela lei, mas 25% não. Então, a gente vê que tem questões mesmo que a gente tem dúvidas e precisa entender por que a lei não está sendo respeitada, né, na saúde mental. E que seria muito bom a gente ter uma conversa com o secretário de saúde. Todos os serviços disseram atender com a equipe mínima, embora 1/4 tenha relatado atender com um número maior de profissionais. Então, a gente tem um tanto de unidades que tem a equipe mínima e, às vezes, até mais do que a equipe mínima, mas tem unidades que falta a equipe mínima. E mesmo alegando a equipe mínima, houve indicação nas falas de que a demanda é muito alta.
Então, não sendo abordada na fiscalização, atendimento por turno, por dia, mas como os serviços funcionam como porta aberta e deve atender a quem procura, o número ele pode ser variável. Então, os CAPs 3, que possuem um número alto de pessoas vinculadas, por exemplo, né? E tem ainda a questão do absenteísmo. O que é isso? As faltas, o que dificulta a manutenção da equipe mínima nos serviços. Então, foi pontuado para nós que tinha gente de licença maternidade, ou gente com problema de saúde. A gente sabe que há um adoecimento hoje dos profissionais da área de saúde. Então, acaba que a falta compromete também, a falta de profissionais ao trabalho, compromete também o atendimento. Embora se tenha um número de médicos indicados, os mesmos nem sempre cumprem os horários pré-determinados, especialmente em CAPS AD. O CAPS infantil ele não funciona como 3, né? E necessita de atenção 24 horas. Então, possui um número expressivo de crianças vinculadas. A casa de acolhimento transitório é insuficiente para atender a necessidade 24 horas das crianças. E com relação aos profissionais da equipe multi, né? Diante de 4 respostas, a gente tem 2 assistentes sociais, 2 enfermeiros, 6 técnicos e 6 psicólogos. 14 profissionais da enfermagem técnica, 8 psicólogos e assim vem. Então, a equipe funciona com um quadro acima da mínima esperada, nesse caso, com educador físico, por exemplo. Então, aqui, para deixar claro que a gente faz uma fiscalização séria e a gente valoriza aquilo que está de excelência e comenta, e também pontuamos aquilo que precisa, como desafio, ser aperfeiçoado e melhorado. No CAPSI, a estrutura parece pequena para atender toda a demanda, faltam espaços abertos, amplos, para atividades voltadas para a faixa etária, e aí eu estou falando da estrutura. A casa é mal dividida, ampla, porém com divisão que não permite o bom aproveitamento, tudo com base no que a gente viu e na conversa com os profissionais. Então, lá é necessário um novo local e uma ampla reforma. No CAPS AD, a estrutura bem dividida, planejada, com ampla área aberta. A estrutura traz alguns aspectos hospitalares na organização arquitetônica que valem ser repensados, pensando a lógica antimanicomial prevista legalmente pela Lei 10.216 de 2001. O CAPS 2, a estrutura pareceu adequada para a demanda. Todas as unidades alegaram realizar assembleia com as pessoas que se utilizam do serviço. Nenhuma unidade estava, isso daqui chamou muita atenção, nenhuma unidade estava ciente da organização da Conferência Municipal de Saúde para discutir suas diretrizes e levar propostas para as conferências estadual e paranacional. Supervisão clínica e institucional. A partir do programa do Estado, o município contratou supervisores para realizar um trabalho de 12 meses junto às equipes. Alguns serviços alegaram realizar a discussão de textos, falta formação continuada, constante, com planejamento e alinhamento necessários para a coerência no trabalho de equipe e gestão com os preceitos legais e teóricos da reforma psiquiátrica brasileira. Mediante a pergunta se a unidade participa ativamente da construção e da cobrança de necessidade da conferência, está aqui 100% no gráfico, diz que não sabia da conferência de saúde mental. E com relação à medicação, se falta medicamentos ou não, se está suficiente ou não. Alegaram que no momento não há falta de medicação, porém que ocorreu em alguns momentos, por pequeno período, a falta de alguns medicamentos. Eles até falaram os nomes que não vem ao caso aqui agora. Eu me lembrei agora do Aldol. Um dos mencionados pelos profissionais foi o Aldol, que é muito utilizado pela rede e estava em falta. Mas que naquele momento que a gente fez a fiscalização já não estava mais. Demandantes afirmam que alguns profissionais indicam medicações não distribuídas na rede. Isso nos preocupa, porque se é uma rede de saúde pública e a inclusão ela é necessária, quando a gente tem medicações indicadas pelos médicos, mas que não são distribuídas na rede, a gente exclui pessoas da medicação. Então, a necessidade de ampliar a disponibilização de novas medicações psicotrópicas em nível nacional. E daí, de novo, a nossa preocupação, quando o município não adere, e não aderiu já desde o ano passado, e ele pode aderir a cada 3 meses, se não me engano, mas não aderiu desde o ano passado a um convênio com a Superintendência Regional de Saúde. E aí, gente, prestem atenção, são 2 milhões, em torno de 2 milhões de reais que deixam
de entrar em Uberlândia com medicamentos, que poderia se dar com esse convênio. Houve a recomendação do Conselho de Saúde para adesão ao convênio, mas o Conselho recomendou, mas o prefeito não aderiu, não justificou e nem houve nenhuma conversa com a população organizada, fora o Conselho, porque o Conselho ele representa também a população, metade é governamental, metade é não governamental. Então, tirando o Conselho, não houve audiência pública, não houve nenhuma conversa com a população para que essa decisão fosse tomada por parte do prefeito de não aderir a esse convênio. E nenhuma explicação pública foi dada, né? Então, nós gostaríamos também de, numa conversa com o secretário, saber por que a Prefeitura de Uberlândia, outras cidades no entorno, todas aderiram, está entrando o recurso para medicamento, esses medicamentos sendo descentralizados nas unidades de saúde, e é óbvio que o ônibus, no olho da cara que está, por conta do diesel, do valor da gasolina, etc., o transporte, é muito importante que o acesso à medicação se dê principalmente para a população vulnerável. Então, não há adesão, não há justificativa de público, e nós gostaríamos de saber por que é que estamos deixando de receber 2 milhões ao mês de recurso público para Uberlândia. As demandantes, então, afirmam que alguns profissionais indicam essas medicações, mas elas não estão na rede. Todas as unidades responderam que fazem a administração da medicação buscando evitar hipermedicalização, porque a gente tem que visar a saúde, não a doença, né? E isso é um ponto positivo. Então, evita a hipermedicalização, ou seja, medicalização em excesso, que deixa a pessoa grogue, né? Deixa de ter autonomia. O serviço, a pergunta sobre atenção básica na RAPS, na rede de atenção psicossocial, estamos caminhando já para o fim. Os serviços, a pergunta se o serviço se articula com a atenção básica, tentando se aproximar do território dos usuários e com a atenção terciária, quando há necessidade. 100% respondeu que sim, nós ficamos super felizes com essa resposta, vereadora Glaucia, 100% diz que sim, que tem essa articulação entre a atenção básica, o território das pessoas atendidas e a atenção terciária. Então, está de parabéns à unidade por conta dessa questão. E, por fim, então, fazendo as conclusões, não ocorreu a etapa da Conferência Municipal de Saúde, uma perda para a Uberlândia por não ter representação municipal, estadual e nem nacional, interferindo na saúde mental. O município conta com a população de cerca de 706 mil habitantes, o que implica na necessidade constante de ampliação da rede de atendimento em saúde mental e no aumento do contingente de profissionais nos serviços que já existem, visando, inclusive, evitar sobrecarga e preservando a saúde mental dos profissionais da saúde mental, que estão bastante esgotados. Aliás, depois da pandemia, toda a rede de saúde, a gente identifica, os profissionais estão muito exaustos. Imagina na saúde mental, né? E a queixa constante de cobrança diferenciada de cumprimento de horário para profissionais médicos em relação a profissionais não médicos, e isso, inclusive, chama atenção e deve ser mais investigado, inclusive por nós, vereadores e vereadoras. Essa questão de cumprimento de horário é muito séria. Os profissionais eles devem registrar ponto de entrada e saída, porém, em alguns locais, eles não são cobrados a fazer isso, e eu fui numa unidade e identifiquei exatamente esse aspecto, de que eles não são cobrados a passar ponto de entrada e de saída. Em outras unidades são, mas em uma unidade de onde eu fui, não são. É necessária, portanto, a adequação da estrutura dos CAPs, ampliação, com espaços abertos para convivência, oficinas, com a devida consulta a gestores e usuários e com bases científicas nos estudos da arquitetura não panóptica. Panóptico vem pan tudo, óptico olho, o olho que tudo vê. Esse nome veio do panóptico de Bentham, que lá nos séculos passados, Bentham foi o sujeito que pensou as prisões e um centro nessas prisões com alguém que ficava em cima olhando todo. Os hospitais também foram construídos com essa lógica, do vigiar para punir. E essa lógica vem sendo desconstruída pela saúde mental. O sujeito não tem que ser vigiado e nem punido. O sujeito precisa ser tratado e criar condições para autonomia. Então, essa arquitetura panóptica, né, de alguém que vigia e gente que vai ser punida, está ultrapassada. E é bacana que a gente possa discutir sobre isso. A nossa lei lá
da semana antimanicomial prevê essa discussão, e vários estabelecimentos já estão adaptados para não ter esse olhar do vigiar e punir. Existe também a necessidade de reativar o CAPS AD3, que foi desativado, a gente não entende, é outra pergunta que eu gostaria de fazer ao secretário e ao prefeito. Por que é, com tantos problemas na saúde, por que é que foi desativado o CAPS AD3? Se nós temos tanto problema ligados a alcoolistas, a dependência química e a saúde mental, por que é que foi desativado esse CAPS? Um CAPS não se mostra suficiente para atender a população, né? E ainda desativa. Então, a gente tem dúvidas, várias dúvidas, só que na minha leitura do relatório eu pontuei umas 3 ou 4. E mais, é necessário ainda incentivar a redução de danos, como possibilidade de cuidado nesses espaços e ampliar também a hospitalidade noturna, né, evitando internações no Hospital de Clínicas da UFO e institucionalização em comunidades terapêuticas, evitando, inclusive, retrocessos decorrentes desses manejos, que devem ser últimos recursos a serem buscados e que têm sido utilizados por falta de opções na rede. Então, o manicômio, essa prática manicomial, essa questão da internação, da institucionalização, e a gente nem usa mais a terminologia manicômio, deve ser a última alternativa quando todas as outras não funcionaram, mas é preciso que todas as outras funcionem como política pública. E é necessário também se pensar, ficam as recomendações, a rede de atenção à criança e ao adolescente. É insuficiente, vereadora Glaucia, o número de profissionais na saúde mental para crianças e adolescentes. Infelizmente. Seria muito importante criar um CAPS infantil. 3, visto que a cidade tem uma demanda significativa de gente que não tem condições de ter plano de saúde nem de ser atendido na rede privada. E, como eu disse, com a pandemia, os impactos na saúde mental de jovens, muito significativo, na minha família mesmo. Atualmente, são 538 usuários dessa faixa etária vinculados ao serviço. É muita gente para apenas uma unidade. E, embora o serviço... Então, tem fila de espera. Eles acolhem todo mundo que chega, mas para dar o atendimento continuado, qualificado, precisa de mais profissionais. Embora os serviços tenham falado de trabalhos integrados entre enfermarias e atenção básica, mostrou-se importante e urgente diálogos com profissionais, realizar a formação continuada com profissionais das unidades básicas de saúde, para que possam realizar o trabalho no território dos usuários e aumentar a eficácia dos cuidados. E também uma melhor preparação pode evitar a sobrecarga do serviço dos CAPs e melhor articulação dentro da própria rede. Aqui a gente coloca as referências da discussão e eu finalizo, então, o relatório fazendo essas pontuações. Me alegro muito com os aspectos positivos aqui apontados, né, de a maior parte das unidades terem a equipe mínima prevista na lei, mas a gente precisa olhar também para aquelas que não têm. Infelizmente, com relação à conferência, ela não saiu, e isso é prejuízo para a cidade de Uberlândia, no sentido de ajudar a construir junto essas políticas públicas. Mas a gente viu aqui também muitos profissionais extremamente qualificados, bons de serviço. Nós fomos muito bem recebidos, vereadora Glaucia, em todas as unidades, muito bem recebida eu fui, junto com a assessoria. E eu só tenho a agradecer aos profissionais da saúde e da saúde mental em especial, e que o nosso objetivo, nosso intuito aqui em qualquer fiscalização é contribuir, e eu penso que o gestor deve nos agradecer, no sentido de que a gente mastiga para ele poder aperfeiçoar alguns serviços, manter aquilo que está de excelência e aperfeiçoar aquilo que pode ser melhorado, até porque a cidade é dinâmica, ela cresce, as pessoas, o número de gente aumenta, né? Nós passamos por pandemia e isso impacta na saúde mental, e esse é um dado que não se tinha antes, então é preciso agora pensar o planejamento estratégico com esse dado. Então, nosso objetivo aqui é de muita seriedade na fiscalização. Fico muito triste quando qualquer colega fala de fiscalização como com caráter eleitoreiro, enfim, é direito também dos vereadores, mas eu nunca tive essa postura. Minha postura, desde o início do ano passado, com relação às fiscalizações, é de ter um instrumental sério, de trazer os resultados tabulados e fazer com muita cientificidade, e as recomendações, por meio da comissão específica, principalmente das comissões específicas,
e conversar com o gestor ou com a gestora, dando as recomendações, dando um prazo para que aquelas recomendações sejam olhadas e a gente voltar para ver se foi feito ou não. Eu acho que isso é que é sério e que é trabalho de vereadores e vereadoras de serem realizados. E é com esse intuito que eu faço as fiscalizações, tanto na saúde quanto na educação, e nesse ano quero fazer no desenvolvimento social também e no DEMAI também. Obrigada, vereadora Glaucia, pela oportunidade. Desculpa pelo tempo, eu tentei ser o mais objetiva possível, contextualizar, introduzindo as pessoas que estão em casa no tema, para elas entenderem a diferença de uma unidade de saúde da outra, o que prevê uma, o que prevê a outra, e aqui estão os resultados, e eu passo também para a gente constar em ata.